Programa não indicado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Dia, boa tarde, boa noite, muito provavelmente boa madrugada também. Este é mais um episódio, sabe-se lá de que número, depois vocês veem lá em cima, do Retrocomputaria. Porque, como já dizemos, a sabe-se lá quantos outros episódios, velho é o seu PC. Aqui falamos dos computadores clássicos e os quase clássicos. Mais uma vez, no Estúdio H e mais uma vez de casa cheia, então vamos começar a se apresentar de preferência em ordem alfabética. Vai aí, Sander. Boa tarde a todos, no caso, boa tarde pra nós, né? Eu não sei que horas vocês vão estar ouvindo isso. Nós estamos aqui patrocinados pela Hostnet nesse maravilhoso estúdio, ar-condicionado gelando, casa cheia. E esse que vos fala aqui é o Sander Souza, aquele fudeba que sempre acompanha todos. Um abraço. Então, à minha frente, nós temos... Eu sou o César, bom dia, boa tarde, boa noite. E é mais um episódio daqueles que eu quero que vocês tenham invejinha de não terem feito conosco a gravação. E aí, pessoal, bom fuso horário pra vocês. Aqui quem fala é o João Cláudio Fidelis. E também, posso dizer, concordo aqui com o César. Hoje o convidado é bem ilustre, vocês vão ter inveja da gente. Aqui é Ricardo Pinheiro. Nós vamos falar hoje com uma pessoa com qual nós queríamos conversar desde que começamos o podcast. Desde que eu era criancinha pequena lá em Barbacena. Não, mas acho que eu posso falar pessoal. Essa pessoa que a gente vai falar foi um dos meus ídolos de início da adolescência em termos de microinformática. Então vai ser um episódio talvez dos mais épicos que nós já teremos gravado. Ou dos mais fanboys. Ou dos mais fanboys. Ou os dois. Inclusive estou eu aqui, ó, pra confirmar isso. Bom, olá todo mundo, eu sou o Renato De Giovanni, o verdadeiro, não aquele francês. E o pessoal me chamou pra gente gravar isso aí lá já do Rio, quando houve o encontro lá no Joga Brasil, e ver o que vai rolar aí hoje, né? Senhores, estamos riscando um item na nossa lista de 42 itens. Obrigado pela lembrança. Renato, antes de tudo dizer que tá sendo um prazer, como eu falei antes, é uma realização de um sonho poder gravar um podcast contigo, contar e falar da Microsistemas e falar daquela época tão interessante. E dizer que eu ganhei muito programa e assinatura da Microsistemas como presente de aniversário, presente de Natal, e tenho Procket Zapper até hoje guardado em disquete lá em casa, Grafos 3, achei a fita cassete no meu Grafos 3 há pouco tempo. Cassete ainda? Ainda em cassete, eu comprei nem cassete. Quer falar alguma coisa, Sober? Eu tenho, eu não encontrei, mas eu devo ainda ter minha cópia lá. Eu devo ter minha cópia lá do Angra 1 ainda, sabe? Aquela que não passa na porta do elevador, eu não devo ter guardado em algum canto. Então, se eu estivesse aqui no estúdio, eu ia ver alguém vermelho agora. Eu acho que todo mundo que teve computador nos anos 80 no Brasil tem alguma memória de alguma coisa que o Renato De Giovanni fez, seja na Microsistemas, seja na ProKit, seja no qual nós vamos falar em outra oportunidade. Esse nós vamos realmente antecipar, porque é só para nós fazemos em público. Vocês ainda vão ouvir um pouquinho mais do Renato De Giovanni falando de Adventure. Já antecipei mesmo, dane-se. Não será nesse episódio, porque se a gente for gravar tudo no episódio, ele vai ter 15 partes e a gente vai acabar de gravar amanhã de manhã. Eu não tô com vontade de virar 12 horas de gravação. Quando a gente for gravar Adventure, vai ser um ano inteiro só histórias. Também prometemos a construção de 3 creches, 2
hospitais. Isso é uma coisa que une todo mundo, né, da retrocomputação brasileira nos anos 80, que teve computador e tal. A Microsistemas, e na Microsistemas não dá pra falar em Microsistemas sem falar em Renato, como não dá pra falar no início da computação gráfica, trabalho gráfico com computadores no Brasil, sem ter que falar no Renato, no Grafos 3, ou não dá pra falar de Adventus, enfim, não dá pra falar em computador dos anos 80 no Brasil sem falar no Renato. Não, computação gráfica, no caso das marcas, nos MSI, sem falar do De Giovanni. Não dá pra gente falar de microcomputação brasileira nos anos 80 sem falar com o Renato De Giovanni, e por isso que a gente nem consegue começar o episódio tão feliz que a gente tá então, aqui. Não dá pra falar. Vamos parar de bancar o fanboy e vamos começar logo. Exatamente. Então, em vez de a gente não falar, deixa o Renato falar. Bom, eu tô só escutando vocês. Zero Renato? Já que então a gente tem que começar de algum lugar, conta um pouco da sua trajetória até você chegar a Microsistema, de como você entrou nessa, virou programador, etc. Eu devo ter sido suspeito a programador, porque eu conhecia Game Pass. Eu fazia cursinho em São Paulo, no ano de 1976. E eu acompanhava desde a revista Nova Eletrônica, porque o meu sonho era montar aquelas coisas de entender daquilo. E um belo dia, mais ou menos 79, 80, já passando numa banca, eu vi na capa da revista um kit. Mas eles vendiam montado também. Eu decidi arriscar. E recebi semana depois aquele computador entre aspas, né? E gostei. E daí pra frente isso já é desde 2015. Não tinha como fazer, não tinha nada pra você aprender. Não existia um manual. Não tinha livro, não tinha revista, não tinha nada. Tentativa e erro. Me lembro que você falou, na época era só manual e que você. Eu não lembro se era um curso, se era. Não, ele comprou o kit. Eu comprei o computador da Nova Eletrônica, era o NEZ80 ainda, não era nem o 8000. Compatível com o Sinclair ZX qualquer coisa. 80. Esses 80, se não me engano bem. 80. 1K de memória, 100 pontos flutuante, lidava apenas com inteiro. E tentativa e erro, aprendendo aqui a fazer as coisas em Basic e tal. E até que eu ouvi um amigo meu no Rio falando que, olha, tem uma loja que abriu de computador lá no final de Copacabana, chamada Computique, e eles não só vendem computadores lá, como parece que é uma revista também do computador. E falei, então vamos lá ver o que é isso aí. Aí fui lá e tinha o primeiro e o segundo exemplar da Microsistemas. Lógico, eu comprei, porque não tinha nada, a gente não tinha informação de nada, mas naquela época o sistema nem sabia que existia Sinclair, era só mais coisa de e-mail. E eu então achei que, esse pessoal ia me abordar, o computador pessoal, esses pequenininhos e tal. Escrevi uma carta pra eles, dando umas ideias, faça pra fazer isso, fazer aquilo e tal. E aí recebi como resposta um convite pra ir lá conhecer eles. E daí em diante não saí mais de lá. Nessa época você já estava morando no Rio de Janeiro? Já, veio em 77. Vale lembrar que você originalmente é de Ribeirão Preto, né? Orlândia, encostado em Ribeirão Preto. Grande Ribeirão. Grande. Passei 76 em São Paulo, fazendo cursinho, e aí fui fazer faculdade no Rio, 77, aí fiquei por aí. Inclusive você me contou na discussão no Joga Brasil que você foi aluno do professor Pierre Luiz Biasi, né? Foi aluno dele cursinho, no Ângulo, em São Paulo. Aluno dele. Ele já era, dentro do cursinho, já era conhecido como o professor maluco toda a vida. Ninguém perde aula. Sabe como é que é cursinho, né? Tem uns 3 ou 4 professores que ninguém perde aula. Essa é chato. Eu que o diga. Tô fazendo faculdade agora, depois de velho. E é isso aí. Eu apareci na Microsistemas a convite da Alda. Eu não sabia que nem que era no Rio de Janeiro. Eu achei que a Microsistemas fosse em São Paulo. Fui lá conversar. Eu já fazia algumas coisinhas, já dava minhas experimentadas de programação. Devia dar atenção ao usuário, pessoas que não têm muito conhecimento de computação e tal. Mas, você acha? Você não quer publicar uns programas? Eu falei, tem aqui, publico. E aí começou. Depois eu fui convidado para ser assessor, colaborador, assessor. Aí entrei definitivamente na equipe como diretor técnico. E 13 anos depois só que eu saí de lá. Só 13 anos depois, quase nada. 13, nossa. Renato, explora um pouco o que você falou, essa questão das dicas que você deu. Uma das coisas, certamente, que acabou dando a cara a Microsistemas era a participação do leitor. Isso. E as duas coisas, certamente, a participação do leitor e as listagens dos programas, que é uma coisa rara na época.
você falou que, de certa maneira, você começou como leitor também, né? Quer dizer, como alguém que estava fora e você foi convidado para dentro da equipe. Isso. Você acha, assim, já fazendo uma pergunta bem capciosa pra gente ser bacana, o que você acha que a microsistema seria se não tivesse esses dois fatores? Participação do leitor, aliás, 3, diria eu. Participação do leitor, ela cobre todas as linhas no seu início e continuar cobrindo, de certa maneira, sempre possível, mesmo depois, e a listagem dos programas. O que você acha que aconteceria com a microsistemas se não tivesse esses 3? Ela não existiria simplesmente isso. Quando eu cheguei lá, eu não fui eu que dei esse negócio de programa do leitor, a colaboração do leitor. Quando eu cheguei na Microsistemas, isso já existia, entendeu? A Alda já tinha um conjunto de assessores e consultores que davam suporte a ela e eles orientavam na parte, olha, isso aqui é legal de aplicar, isso não é, entendeu? Mas era uma coisa voltada, esse pessoal vinha dos grandes computadores e, enfim, era pessoal da área de programação e mainframe, não havia aquela abordagem do leitor com conhecimento. E no primeiro ano, a revista ficou meio sem graça, já estava começando a ter problemas de circulação. Então, quando eu cheguei lá, na verdade, o convite, eu acho que foi muito em cima desse negócio, olha, a gente precisa ouvir o leitor, esse cara é leitor, se a gente não ouvir o leitor, não estamos nada. Foi muito nesse sentido, vamos trazer o leitor aqui para perto, vamos ouvir o que o leitor quer falar e se der certo, o caminho é esse. E aí deu muito certo. Tanto que as outras revistas que apareceram depois, nessa época, a mais importante foi, se não me engano, a Interface. Ela durou um ano só, que ela seguiu um modelo da Microsistemas do começo, sabe? Uma coisa mais voltada para coisa de empresa. Quando publicava programas, você notava claramente quem produziu aquela matéria não entendia absolutamente nada do que estava fazendo, entendeu? E isso é um problema que vai permanecer nas revistas de informática até quase 90 e alguma coisa, entendeu? Demora muito ao pessoal que produziu o conteúdo podia estar nas outras áreas, na redação, na parte de artes, etc. Eu tinha uma vantagem dos temas que, além de leitor, de conhecedor um pouco, eu não fiz nenhum curso de programação nem nada. Eu era designer gráfico. Então eu chegava lá e falava, eu quero dar um taco, essa revista tá legal pra digitar, entendeu? Você explica uma listagem, ela é cheia de falhas. O usuário, quando digita isso aqui, encontra esses erros que vocês cometeram aqueles, ele não consegue, ele não sabe pra onde ele vai. Então precisa melhorar esse aqui, precisa melhorar o visual, precisa melhorar aquilo outro e tal. Teve um pouco desse lado também. Era só o leitor, o usuário, o amador, curioso, mas tinha o designer gráfico que estava ali também. Pessoal, a gente não publicar uma listagem, não é pra qualquer um não, entendeu? É uma coisa séria. Não, eu que o diga. Graças a Input, eu me dei o trabalho de digitar Em Busca do Tesouro Perdidos inteiro e descobri que tinha um defeito nele. Aconteceu isso na terceira parte exemplar da Interface, que ela vinha com aquela coisa de, não, mas você é melhor, revista de informática e tal, e publicaram o simulador de voo, ele era em linguagem de marketing, publicaram os códigos hexadecimal. E ele tava cheio de erros, ninguém conseguia digitar, só ficava lá rindo. Os caras querem ser profissional, querem detonar o mercado, acabar com a gente, mas os caras conseguem clicar uma listagem sem vergonha em linguagem de marketing, sabe? Isso não é pra qualquer um, isso é uma coisa, é uma parte séria, uma coisa séria. Tanto que as primeiras listagens de Sinclair, eu datilografei, eu que fiz a arte daqueles sinais que não tinha na máquina de elétrica, o maior, menor, invertido, né? Que você tinha que fazer um quadradinho preto e aí pegar uma letra 7 branca com um sinal maior e tal. Isso aí eu fiz. Nossa. Terrível. Por que precisava fazer isso? Imagino o trabalho que foi fazer isso. Não, infernal. Nos anos 80. Achei um lugar, consegui baixar toda a coletânea da revista Input, só que na original, inglesa. E uma coisa que eu reparei, que é uma coisa que a Input brasileira só foi fazer assim, as errado na última edição, a Input inglesa, ela tinha literalmente uma rotina de publicar errata a cada quase 2 fascículos. Exato. É porque naquele tempo você fazia a produção da revista, ou era fotoposição, que era processo caro, ou PM Composer. De qualquer forma, você tinha que datilografar todo o material numa lauda, papel já preparado, revisado, para você entender. São 72 colunas, 32 linhas e tal e tudo mais. E quem datilografava isso não entendia chongos de informática. Então o cara chegava lá, não sei mais o que, por exemplo, o TRS-80 tinha uma roupa para estabelecer a posição de impressão do caractere na tela. Watch, 5. Print a roupa e aí vinha um número, né? Se a máquina
máquina não tivesse esse sinal, o datilógrafo usava um outro sinal qualquer. Aí o datilógrafo travava. Caraca, Ulisses, que situação, hein? E é sintomático isso. Eu não sei se vocês foram usuários de Sinclair, mas o Sinclair, quando você queria fazer alguma coisa em linguagem de máquina, você tinha que reservar a memória. Vamos supor, eu quero reservar os últimos 100 bytes da memória, colocar um programinha lá. Então eu achava esse endereço, calculava esse endereço e dava 2 pokes, e o endereço tal, valor tal, endereço tal, valor tal. E dava um new, que era para resetar a memória que ficava abaixo desse endereço que eu defini. Um deles, se não me engano, da lógica, era o INES 8000, usava o termo new line pro enter. Da microdigital, usava a palavra enter. E aí eu escrevi um monitor basic, tal, bacana e tal. Olha, para você digitar, isso é uma das primeiras vezes que você vai digitar um programa em linguagem de máquina, você tem que reservar a memória e tal, aquela coisa de sempre. E eu escrevi lá, você faz o poke tal, endereço tal, poke tal, new e new line. Quer dizer, esse primeiro new era o comando new e o segundo, o new line era para apertar a tecla enter. O datilógrafo olhou aqui, repetiu o new, tirou um new. Ai, que lindo. Gente, coisa linda. Calma, deixa eu chegar no fim da história. Não é tudo? Não. O leitor sentava na máquina, dava o poke. Isso tinha que ser feito antes de pensar de dar a listagem monstruosa. Ele dava o poke e dava o new line e pronto. Só que ele não tinha reservado. Na verdade, ele não tinha feito a limpeza e a reserva da memória. E digitava aquilo tudo. No final, não tinha nada na memória. Ele tinha digitado nada. E nada funcionava, entendeu? A revista saiu, e isso é 1985. Nós estávamos na feira de São Paulo, estava sendo no AMB, aquela evento, truques. E eu já tava com o saco cheio de ficar lá, já tava lá 3 dias. Eu tô cansado, quero ver a minha família, vou embora. E vim embora. Quando eu cheguei de manhã na redação, tava muito desesperado. Disse, olha, faz 2 dias que o telefone não para de tocar e os leitores estão reclamando que a matéria que você fez não funciona, que não é isso, que não é aquilo outro e tal. E eu falei, o que eu fiz dessa vez, entendeu? E eu sempre acho que a culpa é minha. E aí, pelo amor de Deus, relia, digitei tudo outra vez, nada. Aí eu me toquei assim, sem querer, mas tá faltando um new aqui. Pô, será que eu esqueci de digitar, de datilografar na hora que eu escrevi a matéria? Aí peguei meus originais lá, não, eu escrevi certo. Aí, a moça falou, eu tirei, porque achei que tinha repetido sem querer, entendeu? Eu falei, então o problema tá aí, entendeu? Antes de ano, nós tivemos uma pessoa só pra atender os leitores que tinha um problema com esse monitor basic. Ou seja, um helpdesk só pra esse programa. Esse problema, porque era tanta gente que ligava, mas tanta gente que ligava, todo mundo deu a revista que quis digitar o programa, não conseguiu, entendeu? Este programa foi o Microbug, né? Não, esse programa chamado Monitor Basic, que era um programinha. Então ele é um mini ultra condensado pro Google. Sim. Com ele, permitia, por exemplo, ver onde estavam as linhas Basic, como elas eram compostas, permitia você digitar outros programas em máquina. Ele fazia umas firulinhas lá, que na época era até engraçadinho, tá? Mas ninguém conseguiu usar, né? Porque um erro desses, o pessoal chegava, mas eu fiz tudo como tá escrito lá. Mas é que tá escrito errado, né? A pessoa que não tá errado, tá faltando a principal instrução, que era o new. Mas depois, quando alguém passava lá e lembrava, eu digitei o monitor basic que não funcionou. Aí eu vou ficar, olha, o que aconteceu? Foi quem faltou. Meu Deus do céu, que situação, hein, cara? Aliás, gente, vários microsistemas estão no datacassete. Depois vou dar uma procurada na de 85 e vou ver se eu acho essa revista. A gente coloca no link. Pra quem é do Rio, eu acho que tá inteira, ou tá falando outra coisa, da coleção da Microsistemas na biblioteca, acho que era Feliz da Cunha, que é a biblioteca ali no prédio do Ministério da Educação, do antigo Ministério da Educação, tem a biblioteca ali. 157 capítulos? Eu acho que estão todos lá. Se não, certamente a fase clássica tá toda lá. Eu tirei xerox de algumas que eu não tinha revista, eu fui assinante da Microsistema do número 60 até o número 107. Tirei xerox de alguns artigos que não tinha, inclusive até o primeiro artigo que eu vi referência ao MSX, que foi escrito pelo Renato, na biblioteca do Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ. Então, quando eu não tinha nada pra fazer, tava desgostoso da vida, parafraseando o Giovanni, que eu adoro usar essa frase, eu ia pra biblioteca do NCE pra folhear microsistemas nos meus tempos de faculdade, pegar as microsistemas antigas. Curiosidade, eu tô olhando, abrir uma microsistemas aqui e tô vendo aqui no quadro de colaboradores, além do Renato, o professor Pierluigi Piazzi, algumas figuras da época que a gente conhecia, né? O Oscar Júlio Bird, e uma que talvez alguns não conheciam, mas eu conheci porque eu fui aluno dele, que é o Nelson S. Santos. Foi meu professor de química no cursinho, e
E depois do tempo batendo papo com ele, descobri que ele que fez o manual do Hot Beat. Que legal, hein? Ele fez o manual do Hot Beat, a Sharp contratou ele pra fazer o manual. Enfim, depois desse momento onde achar microsistemas que a gente acabou de fazer aqui, Renato, sim, você começou como colaborador e depois você virou o diretor técnico da revista, né? Tipo, uma das coisas que todo mundo que fala da microsistemas coloca, você vê nas referências bibliográficas, NVIDIA, MCI, etc, era a questão do laboratório. O CPD da microsistema. CPD da microsistema. Eu fui uma vez na sede ali na Avenida Wilson querendo conhecer o CPD da microsistema, meio garoto, né? Chegava pensando que era assim, pensando que era excursão pra fazer. Mas eu cheguei aí, lá uma vez. Como é que foi essa tua jornada até virar o Lorde do CPD da microsistemas? Por falta de nome mais engraçado. Tudo isso aconteceu dentro dessa evolução que eu falei. Leitor, colaborador, assessor. E até que chegou um momento, a Alda resolveu me fazer o convite. Olha, a gente quer que você venha pra cá, direto. A gente precisa dar uma reformulada boa na revista e eu queria que você tivesse aqui lá até integral. Mas, bem, só tem uma questão que eu tenho vontade. Você estava aqui há 1 ano e meio formado, 2 anos formado na faculdade, e eu disse pra você, olha, eu topo montar o CPD, organizar, colocar ele funcionando durante um certo tempo, mas o que eu quero mesmo é ser o diretor de arte da revista. Eu quero comandar o departamento de arte, não o CPD. Tá, não, você vem e tal, e aí depois a gente vê o que a gente faz. Aí nesse ver o que a gente faz, eu fiquei 5, 6 anos só cuidando do CPD e não conseguia chegar no departamento de arte. Nossa. Mas acabou conseguindo? Consegui, aí depois consegui. Demorou, mas foi. Ao contrário da CPU, que parece que cada edição tinha um diretor de arte diferente. Sim, claro. E um mais louco do que o outro, né? Um mais dopado do que o outro. Não, se você lembrar das primeiras CPUs, aquela revista branca com aquela letra vermelha no topo da revista, gigante, você vê que ali não tinha diretor de arte, você tinha usuários de PageMaker. Não, se olhar o miolo da revista, você vê que a coisa não tinha nem pé nem cabeça. O PageMaker passou longe da mesma. Cara, se o cara fizesse no MSX PageMaker da Nemesis, estava melhor. Não duvido nada não, porque eu utilizei ele, era legal, funcionava. Enfim. E uma outra questão da revista foi essa questão de privilegiar, não dizer privilegiar, mas dar atenção a todos os usuários, todas as linhas que existiam no Brasil dos anos 80. Vocês tinham esses micros todos no CPD ou não? Não tinha nada. CPD não existia. Revelações! Era tudo virtualizado. Peraí, calma. Era tudo em VM. Deixa eu voltar. Foi assim. A primeira vez que eu fui lá, eu fui também achando que, se eu encontrar assessores, aquelas máquinas todas e tal. E eu revista, não só não tinha computador nenhum na revista, nenhum, como ninguém lá dentro sabia usar computador. Ninguém lá dentro tinha sequer usado. Meu Deus. Os assessores sim. Por isso que eu falei, era turma de assessor que, na verdade, estabelecia o que vale a pena fazer ou não. Era quem tocava a revista na prática, né? De certa forma, sim. Nessa parte de definir editorialmente o que vai ser feito, eram os assessores que tomavam as rédeas. Quer dizer, não era eles que decidiam, mas eles orientavam a Alda e ela decidia em cima das conversas que ela tinha com eles, entendeu? Então, de repente, apareceu um cara lá que, olha, o que você quer que eu faça? Avalia pra mim isso aqui. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou dar de 0 a 5, 5 você publica na próxima edição e 0 você pode mandar pro arquivo que nem compensa publicar. Tudo bem? Tudo bem. Pra ela foi um achado, né? Porque ajudava a decidir quem vai pra aplicação e quem não vai. E a minha parte era, então, montar a estrutura de CPD. Olha, a gente não tem máquina nenhuma, então nós vamos ter que trazer pra cá, porque quem testava os programas que vinham dos leitores eram os assessores, entendeu? E eu achava isso um absurdo. Eu falei, não, você não pode mandar para um assessor, eu não posso confiar a esse nível uma coisa que é importante para a revista, que é a colaboração do leitor e que vai ser publicada. Se o assessor disser não tem, eu tenho que ouvir umas 3, 4 milhões e eu tenho que ter certeza que tá funcionando legal. Então é fundamental ter um CPD, entendeu? Isso aí é uma cria minha, sem dúvida nenhuma. A redação, a arte não, mas o CPD foi uma briga que eu tive. Não, vai ter que ter, vocês podem arrumar uma sala aí, pode conseguir computador, vocês vão ter que arrumar esses computadores de um jeito ou de outro, não quero saber como, mas eu quero um de cada, entendeu? Aqui dentro, pra eu poder testar e ver se a colaboração que o autor mandou, se ela é legal ou não, se funciona, se vale a pena a gente publicar ela ou não, porque a revista é um espaço limitado, não pode ir todo mundo, entendeu? Você tem que escolher. Então o CPD começou assim, mas foi difícil.
difícil, viu? Eu fico imaginando a dificuldade que era, inclusive, comprar os micros. Um de cada um, diga-se de passagem, né? Eles não tinham dinheiro pra comprar nada. Assim, na base do, você tem algum aí que você pode dar pra gente? Entendeu? Então permuta, você põe uma propaganda sua na revista, você me dá uma qualquer coisa, dá um Apple aí, vai, deu. Dá um TK2000 adaptado. Não, o TK2000 até que não, o TK2000 a Micro Digital mandou uma porção lá pra gente. Uma porção. Logo ele! O TK2000 Microdigital, ela vendia aquilo, né? Porque o valor dele era tão irrisório que era vendido aquilo. Era meia maçã. Era meia maçã, isso aí. Enfim, Renato, então muitas máquinas lá são máquinas que eles davam pra vocês analisarem, né? Pagamento lá da matéria, né? Não, isso aí demorou. Por exemplo, a TRS-80 era imprescindível que a gente tivesse um Sinclair, um TRS-80 e um Apple, que eram os três linhas que mandavam na época. Sinclair tinha porque era facílimo ter, não custava bichador. O TRS-80, que era o CP500 mais importante na época, quem comprou fui eu, entendeu? Porque eles não tinha como conseguir, sabe? Eu fui na loja, nem lembro qual loja foi, mas ali no centro, entrega esse troço lá na minha casa, porque agora eu quero ficar também programando a noite toda. Fui eu que comprei. E o Apple, alguém tinha um Apple antigo lá, estava descostado e alguém cedeu o Apple. Foi assim que começou. Aí não tinha impressora, tá, gente? Aí tinha que pedir, a gente tinha assim, muitas amizades, loja, na época. Aí, posso aí imprimir umas listagens? Cara, vergonha de ficar. Dá licença pra imprimir uma listagem? Vamos comprar uma impressora. Foi difícil. Eu acho que a única coisa que comprou foi a impressora. Meu Deus. Nossa. Complicado, né? Nessa época até eu tinha impressora. Diga-se de passagem, ela veio do Giovanni. Foi eu vendi meu livro pra você. Exatamente, a sua Olivia 132 colunas. Mas isso foi em 92, pô. É recente, a Olivia já é recente. Pois é. Você tá falando aí de... Eu tinha Graphics CMTA. A gente tá falando de 85. Não, eu tive Graphics CMTA. Eu tive Graphics, 83. Eu tive Lei de 80. Lei de 80, eu tive Lei de 80. Ou seja, aquela ilusão que a gente tinha do CPD, da Microsistema. Era verdadeiramente ilusão. Acabou de cair por terra. Destruiu a ilusão de vocês, não. Ilusão de infância da por cima. Só não destruir a ilusão de vocês. Isso é 86, aí a época do MSX, o CPD da época era o CPD. Eu tinha, inclusive, micros originais. Até a RS-80, eu tinha o modelo 1 e o modelo 3 originais da Rádio Shack, a RC Uau! E levou embora. Em cima da minha mesa tinha um HP85C, que era o micro arcade mais chance que existia na época. Uau! Mas, ou seja, todo esse CPD foi montado graças a você que chegou lá e revolucionou, né? Sim, aí foi uma imposição minha. Nós sem isso aí, eu nem venho pra cá. Só de pensar que dentro do CPD da Microsistema tinha um Coco 3, raro até hoje, ruim de conseguir até hoje. Não era o original, não era Não, era o 3. Era o modelo 3. Era o TRS-80 modelo 3. TRS-80 modelo 3, não era Coco 3. Atenção, Sander. Atenção, Sander. Terra para ele já voltou pra ilusão de novo. Acho que eu tava emocionado. Sander, não olhe pra luz. Mas enfim, puxando um gancho que você falou que a Microsistema não tinha dinheiro quando você chegou lá. Era a impressão que eu tenho você falando que, de certa maneira, até se conseguir se estabilizar, foi tudo muito, muito complicado, né? De editar uma revista mensal sem dinheiro. Não era editar sem dinheiro. A gente não tinha dinheiro pro CPD, entendeu? Não é isso. Tanto dinheiro tinha. Uma filial em São Paulo, a gente andava só de carro, tinha motorista pra levar o que precisasse e tal. Eles não tinham, era essa apreensão de que o departamento mais importante da revista era o CPD. O importante era o CPD, porque todo mundo passava na porta do CPD e via o Renato, mais um outro lá jogando jogo, dizia, eu nem queria trabalhar aqui, porque vocês fazem nada, vocês só jogando jogo no dia todo, entendeu? E mal sabia que isso era trabalho, né? Mas não adiantava você dizer, eu tô trabalhando mais com vocês. Vocês estão aí varzeando, andando aí no corredor, passeando, e eu tô aqui jogando, brincando. Que é divertido, mas aí já não é culpa minha. Mas não havia essa compreensão, nem da parte da administração. A administração até aceitava que, não, o pessoal técnico até que é legal, bacana e tal. Quando sentava o pessoal dizia, gente, isso aqui é uma revista técnica. A parte técnica, o pessoal técnico vem em primeiro lugar pra tudo. Não adianta vocês quererem dizer, mas enfim, pode ter uma redação, é um departamento
financiamento comercial e a assinatura. Não, tudo bem, é importante, não deixa de ser, mas sem uma equipe técnica de peso, não vai ter assinatura, não vai ter publicidade, não vai ter coisa nenhuma. Demorou a pegar essa ideia. Cair a ficha, demorou a cair a ficha. Porque era meio que novidade uma revista pra falar de computação, pra falar de informática no mercado brasileiro. Que a Mixam foi uma das primeiras, inclusive, né? Foi a primeira. Se não a primeira. Foi a primeira, né? Tipo, o primeiro ano do sistema não houve nenhuma outra. Aí quando a gente completou um ano, é que apareceu essa interface, que era grupo ligado, acho que é um pessoal do Fundão Estudantes. Conhecer, não, a gente veio para adicionar, a gente vai fazer a informática, vai ser feita de um modo diferente a partir de agora e tal, mas e ela viveu, mano. Puxando de memória, eu lembro da Info, não a Informática Exame, anterior a Info. A Info, que era da editora do JB, Jornal do Brasil. Isso aí. Eu tenho uma edição em casa guardada até hoje, que o assunto era MSX. E uma chamada... Eu ganhei a assinatura quando eu ganhei o MC1000. O MC1000 veio com vários brindes pra compensar o computador que ele era. Veio com todas as fitas. Veio com o curso da People, não deu pra fazer. E veio com a assinatura de um ano. É uma revista estilo tabloide, jornal, quinzenal. Qual o nome da revista, Giovanni? Micromundo. Ah, eu lembro da Micromundo. Também. Era revista. O Data News é que era meio jornal. Não, é que assim, ela tinha formato tabloide, ela não é chamada de revista, mas ela tinha formato tabloide, a capa em cochê, porém todo o miolo de papel jornal preto e branco. Então essa eu não lembro, não. Porque a Micromundo já era revista, já era formato tradicional revista. Isso. Porque assim, ela vista de longe, você dizia que ela era uma revista, mas abrindo ela virava, ela tinha cara de jornal. E a coisa que eu lembro, ficou muito marcada esse jeitão dela, de ser meio híbrida. Dessa eu não lembro, não. Eu queria perguntar pro Renato, qual foi, assim que você começou a se estabelecer no CPD e que os fabricantes começaram a dar importância ao trabalho que você estava fazendo dentro da revista, como é que foi a relação de você com os fabricantes de informática da época? Microdigital, CCE, depois a Prológica, Sharp, Gradiente. Nunca faltou, não. Olha, no começo havia o contato, havia muito contato assim, pessoal de publicidade com os fabricantes. A gente mesmo não conseguia, mas tinha aquele negócio de pode ficar soltando informação, não pode, secreto, mas a gente não tinha uma relação muito boa de poder chegar e aí, gente, arruma aí, o que vocês vão lançar que eu quero já preparar umas matérias? Não, o pessoal não dava essa informação. Isso só vai melhorar com a Gradiente e a Sharp, não tanto a Sharp, mas a Gradiente, entendeu? Antes disso aí, era difícil. Que bom ouvir uma coisa boa da Gradiente, que a gente só sabe falar mal. Não, a Gradiente, eu costumo dizer o seguinte, eles começaram bem, eles se perderam no meio do caminho, o problema foi esse, entendeu? Eles começaram bem, aí não sei o que aconteceu, se perderam. Então, eles começaram bem, eles se perderam quando começaram a fazer o micro. De tanto erro que tinha no projeto, outro problema, brincadeira, claro. Eu fui chamado lá, conhecer o MSX deles, isso em abril de 85, se não me engano. Tanto que a matéria que eu apliquei saiu em maio de 85. E o computador foi lançado na Feira de Informática de 85, que é São Paulo, setembro, outubro. Mas na verdade ele só começou a ser vendido no Natal, na virada pra 85 e 86. Aí a partir daí a Gradiente só fez caca. Então quer dizer que todo o micro que você fazer uma análise, por exemplo, eu tô vendo a análise aqui do Tecla 85 e depois do 90 na capa da Microsistemas, era do tipo, saiu, vocês vão lá, correr, compravam um micro e faziam a matéria. Não, calma lá, não tinha dinheiro pra comprar. Tá, arranjava um micro e fazia a matéria, depois do lançamento, ó. Várias formas de conseguir. Às vezes algum assessor mais antenado, eu falei isso aqui, opa, vamos fazer uma matéria. No caso dos dois, saiu, se não me engano, o lançamento do CP200 da Bosch, depois... Isso, os CP200 também tem na capa que eu vi ele. Isso é uma briga, mas uma briga federal, entendeu? Porque a Prológica era a dona, entre aspas, era ela que tinha um contrato na quarta capa da revista e pra reparar, eles pediram que a gente colocasse na capa. E a gente tinha a política de não colocar amigo de ninguém, cara. E aí só o pessoal da publicidade negociou isso aí e essa saiu dentro da redação, todo xingou pra caramba. E aí, sim, não, vai ter que ser, aí saiu. Que a edição saiu na banca com o CP300 na capa, a Microdigital entrou em parafuso e já começou a ligar e imediatamente eu também quero. E aí, tá bom, então vai ter que ser, entendeu? Mas depois disso nunca mais a gente vai fazer isso e tal. Aí, mas vocês mandam aí pra gente de VMware, tá? Depois disso até que melhorou um pouco a relação à Microdigital. Com a Prológica, sempre foi muito ruim. Relembrando de histórias que eu
pela internet da fato da Microdigital e da Prológica serem quase que inimigas entre si. Se entrar na mesma sala, se pegar. Então, inclusive o tal do Projeto Azul, que era o TKS-800, que foi o CP400 clone. Eles ficaram dizendo que iam fazer só para deixar a Prológica desesperada enquanto eles faziam o TK-90X. Isso é mesmo. Eu reparei que se vocês só voltaram a colocar micro na capa, lá em 88, que foi uma Amiga, que ele nem era fabricado no Brasil, ou seja, passou bastante tempo até chegar um micro realmente na capa. Aí já foi uma decisão nossa, nós vamos colocar, porque a gente quer chamar a atenção, de certa forma, o sonho de todo mundo, já que o MSX2 não vinha de jeito. Então, parece, tudo indica que o mercado vai virar pro lado do Amiga. E a notícia também, né? Era notícia. Então a gente concedeu esse ok e saiu o Amiga na capa. Foi a edição número 84, se eu me lembro bem. Isso, exatamente. A Commodore tava com a faca e o queijo na mão, né? Mas aí deu o que deu, né? Lambança, né? Eles também fazem. Eles fizeram muitas, por sinal. A gente gravou um episódio inteiro, que foi o episódio número 12, que era a Fight Night, né? A guerra entre a Commodore e a Atari. Tremiel, sofreu. Renato, pra você entender, é mais ou menos a guerra da Prológica com a Microdigital vezes 5. Não, era terrível. Eles fizeram uma guerra atômica no mercado norte-americano e a vítima foram os videogames. O Crash de 1983 é parte da culpa dessa guerra toda. De certa maneira é interessante porque eu acho que são nuances do mercado da época que quem não estava dentro do mercado não sabia. Essa rivalidade entre Microdigital e Prológica chegou a um certo ponto quase de guerra termonuclear. Inclusive guerra financeira também. Eles guerrilhavam pelo preço, não só pelo hardware em si, pelo público, mas também pelo preço. Eles chegavam a disputar centavos de diferença entre um equipamento e outro. Isso me veio uma outra pergunta. Renato, Gradiente e Sharp quebraram a Prológica e a Microdigital assim, sem eles saberem, ou eles subestimaram as duas? Não, eles quebraram o jogo. A Gradiente e a Sharp, quando entraram, o mercado estava mudando. Tanto a Prológica, a Microdigital não souberam ir na onda. Tava na cara que tanto o X-Spec de um lado quanto o MSX do outro, haveria uma mudança radical. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, ficou pra trás. A gente não pode esquecer também dessa. Só pra comentar esse negócio da guerra da Prológica com a Microdigital, a Prológica era uma empresa completa. Ela fabricava computadores, desde de equipamentos, computadores para uso profissional, escritórios e tudo mais. Ela tinha uma loja que era a Milgris e ela tinha a revista que era Nova Eletrônica. A Microdigital, numa certa altura, que só tinha pizzaria lá dos Kovar. Peraí, é sério? Ele é dono de uma pizzaria? De ser Microdigital era pizzaria. Pausa, todo mundo tá rindo. Mas, gente, a Coleco não vendia artigo de couro? Qual o problema? Verdade. Nenhum, pra dizer. Eu pensei que o máximo que a Microdigital saiu do computador foi no Onyx Júnior, aquele videogame padrão Atari, né? George Thomas, Kovar, qualquer coisa. Eles foram pra Europa, Ásia, lá viram os X80, acharam legal, trouxeram e vamos pra esse troço aqui, meu. E aí nasceu a Microdigital, pelo menos é o ponto, né? Assim, todo mundo comentava isso, desde o começo comentava-se isso. Nossa. De pizzaiolo a projetista de hardware, nossa. Não. Olha, é clonador de hardware. Foi bancada pela Microdigital. Feita pelo Pierre Luigi, mas bancada pela Digital. A Micro Hobby, não era? Que é a cópia da Microsistemas só pra Sinclair e TK-90. Só pro Sinclair. Mas, pô, TK-2000, né? O meio é deles. O meio é. A maçã furada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é a sessão de notícias do Retrocomputaria. Lembrando que velho é o CPC e lembrando que nós temos notícias todo dia no Retrocomputaria Plus. Notícias, análises, resenhas, comentários e curiosidades de todos os tipos e tamanhos. Eu sou o César, vocês já certamente não gostariam de saber disso, mas sabem já de cor. E o Ricardo tá aí hoje, né, Ricardo? Olha eu aqui, gente. Vamos começar com as efemérides, né? Já tá virando uma tradição. A gente
gente abriu a sessão de notícias com efeméride, né? É verdade. Nós já fizemos um post no Plus sobre isso. Nós vamos refrescar a memória de vocês, né, dar um refreshzinho. Mas eu acho que é uma data muito importante pra gente não deixar de analisar e comentar. Em 16 e 17 de abril de 1977, uma pequena empresa de Cupertino lançou na West Coast Computer Fair um computadorzinho chamado Apple II. Ou seja, há 35 anos atrás, o primeiro produto icônico da Apple, o Apple II, era lançado. Não apenas o primeiro produto icônico, mas era, até algum tempo atrás, não sei se ainda é, o mais longevo da Apple. Sim. Eu acho que por marca, hoje em dia o Macintosh ultrapassou. Mas foi por um bom tempo, né? Ele foi produzido até 1992 ou 93, se não me engano. Acho que 93. E é um produto que é não apenas icônico, mas que colocou no mapa uma empresa de Cupertino, colocou no mapa uma dupla de empreendedores. Sim. Que é uma história de dupla de empreendedores, se você for observar, tá uma coisa tão arraigada no DNA do Vale do Silício, que ela começa com a primeira startup do Vale do Silício, que é a Hewlett Packard. Verdade. Os fundadores da Hewlett Packard. E é interessante que as coisas se encaixam entre eles. Steve Wozniak era funcionário da HP quando chegou o momento que ele saiu da HP para dedicar a Apple. E depois, assim, se eu contar as grandes duplas, além Hewlett Packard, Voss e Steve Jobs, Paul Allen e Bill Gates, e agora Sergey Brin e Larry Page. Então, é uma história que segue. E a Apple fez parte dessa história, né, de grandes duplas de empreendedores. E além de avanços, não sei se são avanços, mas enfim, mas soluções técnicas que, de certa maneira, se mantiveram até hoje. Sim. Por exemplo, o slot como elemento central da arquitetura tá aí até hoje com a gente. Começou no Apple II. Acho que até o próprio uso no formato, gabinete, teclado, monitor, tudo foi lançado no Apple I, mas o Apple I era kit. Tornou-se padrão no Apple II. O primeiro microcomputador aquele formato que a gente conhece hoje em dia. Um teclado, um monitor. Acabou sendo a primeira máquina sair de fábrica dessa forma. E o próprio desenho do Apple II se tornou uma espécie de desenho padrão da indústria durante muito tempo. Pelo menos até meio dos anos 80. Sim. Que é o teclado e a CPU no mesmo gabinete. Sim. E muitas outras coisas que a gente podia ficar aqui, enfim, resto da vida comentando. A gente vai ter um episódio especial para falar de Apple II, né? É a nossa intenção. É o nosso objetivo. Sim. Um dos nossos objetivos, aliás, em termos de episódios dossiês, né? Sim. A gente vai ter um dossiê Apple II. Nós queremos fazer um dossiê Apple II. Nós pretendemos fazer em breve. Então, aguarde e confie. Como diria Didi Mocó. E a ironia do dia é que 35 anos depois, em 16 de abril de 2012, finalmente os Raspberry Pi começam a sair das fábricas e chegar nos consumidores. Apesar da lógica do Raspberry Pi ser muito mais equipe de Acorn e etc, mas é engraçado como as datas se encaixam. Curioso, né? A coincidência. Enfim, vamos falar de um negócio que não é efeméride, mas também já falamos no Plus. Sim. Que é o CPU-DB. Sim, o CPU-DB. Vamos repetir, o CPU-DB é um trabalho do VLC Research Group da Universidade de Stanford, que tenta criar um local central mantido pela comunidade de informações sobre todos os chips já produzidos, com a ideia de se tornar uma valiosa ferramenta de comparação e análise para robistas e pesquisadores. Nossa. Tem muita coisa interessante. Alguns chips clássicos vocês vão notar que eles estão precisando de apoio e ajuda, etc e tal. Vale a pena dar uma estudada antes na documentação, antes de simplesmente sair ajudando, colocando as coisas, não. Dá uma olhada na documentação, como é que eles fazem, pegar um chip que esteja mais completa a entrada dele no banco de dados para vocês verem como é que funciona. Eu tô olhando por acaso a ficha do Z80, eles incluem detalhes como fabricante, uma foto do DAI dele, voltagem que trabalha, TDP. É interessante, um formato, uma foto mais resolução razoável. Enfim, pegar um outro aqui. E assim, tem coisas desde os chips mais conhecidos, mais novos, até coisas absolutamente obscuras, tipo o ARP1 da Hitachi. Uau! Se não me falha a memória, é MIPS. Eu acho que a Hitachi fabricava MIPS, entendeu?
e até alguns conhecidos nossos, Z80. Sim, Z80, Z8000, Z80000, mas não tem o Z180, Z280, 380. A galera que trabalha com isso mexe. Olha aí, marca a presença, hein? Motorola 68000, o 6800. E outra coisa também, assim, além dos processadores, eles também têm as microarquiteturas. Opa! Então vale a pena você olhar também as microarquiteturas, que em alguns casos podem estar faltando, de repente alguém completar. É um site que eu particularmente acho que todos nós deveríamos guardar nos bookmarks e prestar atenção no desenvolvimento. Até porque a ideia deles é ter esse banco de dados todo para que você, por exemplo, você possa baixar em CSV e fazer a sua análise, sua pesquisa. Eu, particularmente, acho muito legal o CPUDB. Interessante, cara, realmente. Se vocês forem no About, eles inclusive colocam os papers onde eles publicaram informações, tipo, eles publicaram na Communications of the ACM, né, sobre o CPUDB e, enfim, eu acho que vale a pena. Sim, é um que vale a pena você olhar. Até como eu falei, colaborar, participar. Como eu disse, o EZ80 não está listado, nem o Z80 é uma microarquitetura e certas variações dentro dessa microarquitetura não estão listados ainda. Então, fica a dica para quem tiver um tempinho livre, tiver disponibilidade, bater o ponto lá e dar uma forcinha lá pro pessoal. E vamos que vamos, né, Ricardo? Vamos que vamos. Bola pro mato com o jogo de campeonato. J2E80. Cara, isso que eu tô vendo aqui na notícia, isso é muito doido. É, tipo, você vai perguntar. Eu vou dar a descrição, você vai certamente dizer tá errado, mas tá aqui. Se você quiser, pode fazer à vontade. Um plugin Maven para traduzir bytecode JVM em instruções C80. Meu Deus. A ideia é que você possa usar a IDE, todo o toolchain Java, para desenvolver para as 80. Isso é muito doido, cara, muito doido. Escrever código em Java e poder portar ele para as 80. Sabe que tinha uma ideia de fazer uma VM. Tinha um desenvolvedor, que hoje em dia não está mais trabalhando com MSX, o Adriano Cunha, ele queria fazer uma VM para MSX, para rodar uma VM de Java, porque ele dizia que, poxa, o 68HC11 tem uma e ele é um processador ainda mais simples que os 80. O que custa a gente fazer uma dessa? Só que a versão que tinha o código era fechada, era proprietário. Aí ele chegou, falou que queria fazer, até pediu ajuda, eu ia ajudar ele em algumas coisas que ele tinha me pedido. Eu até brinquei com ele que eu tinha arrumado um nome. Ele falou, qual seria o nome da VM? Boa, cara, Krakatoa, o inferno de Java. Gente, que maravilha. E ele gostou do nome na época. Infelizmente não foi à frente. A gente já falou de uma JVM para Apple II, né, em alguns episódios passados. Mas essa é uma ferramenta para traduzir bytecode JVM para Assembly 1080. Isso é muito interessante. Pro pessoal que programa em Java, então, é festa. Fiquem de olho no trabalho do Igor Masnitsa, que ele é o desenvolvedor desse plugin Maven. Enfim, essa é uma questão bizarra que chega a ser bacana. Sim, ele originalmente é um desenvolvedor de Spectrum. Ele trabalhou muito com o Spectrum, né? Dá pra ver, né? O cara é russo. Seguinte, vamos falar de ClearQL, né? Vamos. Os nossos ouvintes têm ClearQL. Tem alguém com esse ClearQL na nossa galera? Os nossos ouvintes e tal? Olha, eu sei de um. Marcos Garrett, levanta a mão. Tá um protótipo de uma placa Ethernet para ClearQL. Opa, maneiro, hein? A placa é baseada num módulo SNET. E na foto do Flickr tem alguns zilhões de cabos para lá e para cá, mas a ideia é que essa placa seja para desenvolvimento do software e a partir daí você ter algo que funcione. Por isso que é um protótipo. É um protótipo, né? Não começa-se dessa forma, vai devagar, né? Vai. E isso eu acho assim, isso é muito legal, porque assim a coisa começa, né? Você vai, faz um protótipo e a partir daí você desenvolve o software e aí depois você junto termina o protótipo. Sim. E aí vira tudo e mais um pouco. Vamos continuar em Sinclair? Vamos. Spectrum agora? Vamos lá. Para não perder o hábito, mais uma placa de FPGA com um ZX Spectrum programado. Pra não perder o hábito, você falou tudo. A gente gosta de falar disso, né? Essa placa por acaso é com um chip da Xilinx, né? Ou da Xilinx, como queiram. É um Spartan 3. Colocou, na segunda foto, tá ligado a um 1084. Famigerado monitor 1084. E tem muitas fotos, e aí ele conta direitinho como é que fez. Eu acho que vale a pena ler o trabalho que ele teve pra chegar a um ponto de, por exemplo, rodar Jetpack. Já é algo bem marcante. Enfim, tem diagrama, um negócio que não acaba. Sim. Parte de código em Verilog. Tem uma foto de uma mulher que parece Gisele Bündchen.
Só pra quem entender da mulher, é porque ele fez um aplicativo pra converter de bitmap para o formato do Spectrum. Ele abriu lá, tá? Enfim. Antes que alguém pense que eu tô vendo um site de pornografia ou alguma coisa do tipo. Não é. E só vamos deixar um vídeo que Everybody Loves Videos, né? Que é o máximo, um ZX Spectrum formato laptop. Eu tô vendo. Pô, legal, hein? Gente, é muito bom. Muito legal, hein, cara? Muito legal. E, cara, acho que não é uma coisa complicada de se fazer, não, pelo que fez, mas é muito legal. E isso dá uma dica pra vocês. Ali naquela barreira direita dos relacionados, tem um cara que colocou uma telinha LCD num Spectrum mais 2B. Nossa. Enfim, fica aí de diversão pra vocês verem, aliás, né? Enfim, eu tô aqui... Cada vez que eu vejo esse vídeo, eu fico realmente maravilhado com o trabalho do cara. O cara dá quase no bolso. Né? Impressionante. Imagina isso aí no evento, hein? Cara, será que é só muito alto pedir de aparecer um desse na Retro Rio? Nem, vamos ver se o Vitor Truco nos ouvir, né? Esse é o momento que a gente faz o gancho, inclusive, né? Pra falar da Retro Rio. Retro Rio é agosto. Confirmando data, provavelmente estaremos confirmando pra muito breve, provavelmente para o dia 11 de agosto, mas estaremos confirmando até o final desse episódio. Então, até o final do episódio 23 teremos a data certa. Será no Sesc no Engenho de Dentro, Avenida Mário Cavalcante, número 1661, em frente à estação de trem do Engenho de Dentro, muito próximo ao Estádio Olímpico João Avelange, popular Engenhão. Então, será um sábado, no horário que o Sesc vai estar aberto, a partir das 10 horas da manhã até as 6 horas da tarde. Entrada franca. Se você gosta de retrocomputação, se você tem um micro que não necessariamente um do métier, se você tem um micro como um Amiga, um VIC-20, um Spectrum, um ZX81, ou alguma outra plataforma, sei lá, um Tatung Einstein, um Dragon 32, assim, você quer expor, entre em contato com a gente pra gente poder deixar um local, reservar mesa, fiação, tomada, tudo colocado pra você poder chegar lá e ligar, colocar seu micro em funcionamento, pra podermos expor, podemos ver lá e podemos bater um papo, conversar. Não deixe de ir. Se você não tem nenhum micro pra mostrar, tudo bem, você é o nosso convidado pra ir prestigiar esse encontro, prestigiar esse evento e lá visitar e dar uma olhada e ver. Eu garanto a você, ouvinte, que você vai estar passando um dia extremamente agradável e muito divertido e muito instrutivo. Eu tenho certeza. Bota minha mão no fogo por isso. Vai ser um encontro muito bom. Vocês vão gostar muito. Então, fica aberto o convite a todos. Estejam lá no Retro Rio, venham, visitem, participem. Esse é o primeiro, quem sabe, de muitos eventos que os membros do Retrocomputaria estão participando, estão organizando. Se você quer comunicar-se conosco, elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite, faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria@gmail.com, uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio, que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em www.dimensãonerd.com. Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo podcast. Você ouve esse programa na Combo Podcast.